Tô rindo aqui porque é o seguinte, gente. Ótimo programa pra você que nos acompanha aqui no Link Sport Clube da Record Entretenimento. Mais uma edição especial, mais uma entrevista sensacional pra você assistir aí no teu fim de ano em casa. Coloca aí com a família, é um baita de um bate-papo. Aliás, o que vai ter história nessa entrevista, Renato Tortorelli não comeu de arroz e feijão na vida. Olha o spoiler que eu tô dando, tá bom? Estarei ao lado de Vicky Pinheiro, tudo bem? Muito boa tarde, bom dia, boa noite, estamos aqui. Promete? Promete muita, né? História, viu? Do outro lado vai estar o Renato Tortorelli, mas só que antes tem que apresentar quem estará comigo aqui à minha frente. Tete a tete, uma das maiores referências que eu tenho no jornalismo, um dos maiores amigos que eu fiz, que eu tive a honra de trabalhar durante 3 temporadas e meia, 4 na Bradesco Esportes FM. Foi um projeto maravilhoso que tivemos no rádio paulistano e que agora vai pra... Já perdi a conta de quantas Olimpíadas, de quantas Copas do Mundo que o senhor fez na carreira. Álvaro José, a lenda do jornalismo esportivo brasileiro. Olá! É um prazer estar aqui com vocês. Grande abraço, Facincani, Vicky, Torto. E olha, o mais importante de tudo. Olimpíada eu vou para minha 13ª. 13ª. Mas Copas do Mundo eu sempre fiz na retaguarda. Então, o que era marcante? 78 eu fiz na retaguarda, a Copa da Argentina. 82 estava na TV Globo, fiz na retaguarda. Inclusive eu fazia os números pro matemático Oswald Souza. Chute a gol, isso, aquilo, e depois ele fazia o cálculo o e colocava. Scout. Eu colocava o vice do basquete, né? Escalado pelo Ciro José, Exato. Na época diretor de esportes, que sabia muito de basquete também. E 86 na Bandeirantes e também 90. 94 eu já não fiz retaguarda mais de Copa do Mundo, mas acompanhei. Agora, 81 eu estava no estádio Centenário, no Mundialito, Brasil empatando com a Argentina em 1-1, a arrancada do Maradona nas costas do Júnior, lateral esquerdo, passando pelo Edinho, como se o Edinho não existisse, e eu estava na arquibancada ao lado do segundo locutor da Band. Na época ele não era o primeiro, Fernando Solera, que estava transmitindo os Jogos do Brasil, e o segundo, Carlos Eduardo dos Santos, Galvão Bueno. Exato. Eu e Galvão Bueno lado a lado, brinco muito com isso, e olha, eu sou um estudioso de Copa do Mundo de 1930 até os nossos dias. Falo praticamente quase todos os gols do Brasil em Copas, para não falar dos gols da Copa de 58, 62, 66 e 70, que eu tenho cravado na mente, também 74. Então, é uma discussão divertida, até porque eu sempre coloco, se tal jogador fosse para a Copa, o Brasil teria sido campeão. Se tal coisa tivesse acontecido... O Si não joga, né? Sim. Eu tinha que aguentar Luciano do Vale e Galvão Bueno. No basquete, bom, falei, né? O Si não joga. Mas, se acontecesse isso, eu gosto do reino da fábula, né? Ô, Alvinho, ó, e antes de passar pra galera aqui, eu tô tomando 1 litro de café aqui, que antes do começo do nosso programa, uma voz da consciência entrou aqui no estúdio. E aí ela simplesmente cravou a frase do século. Uau. E deixou a mesa estarrecida. Maradona é maior do que Pelé. Aí eu parei, eu vou embora, Maria. para o programa. Tchau pra todo mundo. Eu encerro por aqui, eu vou parar minha carreira, que ainda é curta, perto da sua. Eu largo tudo. Olha, eu só coloco no seguinte. Eu fiz futebol americano, a NFL, com o professor Júlio Mazei e depois com o Silvio Lancelotti. E o Júlio Mazei falou para nós naquela época que ele, o preparador físico do Santos, que vocês conhecem, Sim. Paulo Russo do vôlei, eles anotavam os piques, os arranques, né? Não tinha pista de atletismo. Pelé fazia os 100 metros rasos na grama de chuteira, pouco abaixo dos 11 segundos. Só e isso. O Paulo Russo tinha o vício de marcar, porque o Paulo Russo nasceu no Brasil, mas foi para a União Soviética. Então, sim, a precisão fazia parte deles. E era aquelas pranchetas com 3, 4 cronômetros. Coisa antiga, né? E realmente o Pelé, mais do que ser o atleta do século, tinha velocidade. Então, o Pelé, por exemplo, os primeiros jogos do Brasil na Copa de 58, já que a voz da consciência não está aqui, o Brasil ganhou de 3-0 da Áustria, que era o Wonderful Team da Europa. 2 gols do Mazzola,
que era centroavante do Palmeiras, com 18 anos de idade apenas, o segundo mais novo do Brasil, o mais novo era o Pelé, com 17, e um gol do Nilton Santos, famoso gol que ele avançou e o Feola mandou ele voltar. 0-0 contra a Inglaterra, até aí Pelé e Garrincha não entraram. Aí tiveram as substituições no Brasil. Saiu o Mazola, entrou o Pelé no ataque, saiu ponta direita do Flamengo, Joel, entrou o Garrincha e saiu o Dino Sani, que era um artista, para a entrada de José Eli de Miranda, o Zito, o grande capitão, que realmente já entrou xingando. Então o Brasil, em 3 minutos de jogo, tem no YouTube, inclusive, quem tiver dúvida, o Brasil mandou 2 bolas na trave e o Vavá fez o primeiro gol. O Pelé mandou uma bola na trave, o Garrincha mandou outra bola na trave e o futebol laboratório da União Soviética, que estava invicta a uma coisa de 40 jogos. Lembrando que a União Soviética em 60 ganhou a Eurocopa, primeira edição da Euro. E 56 foi campeã olímpica. 56 foi campeã olímpica e além do Igor Neto, que era o número 10, tinha Lev Yashin, que é reconhecido como o maior goleiro da história da bola. E o Brasil conseguiu vencer por 2-0 a União Soviética. E o Pelé teve uma atuação monumental, o Garrincha também. Aí veio o jogo contra o País de Gales, quartas de final. Todo mundo no País de Gales na defesa. Eram 10 jogadores na defesa e um apenas fazendo quase que o papel de volante. Basicamente uma imitação do ferrolho suíço. Tentando segurar. Quem furou o bloqueio? Pelé, 1-0. Jogo contra a França, semifinal da Copa do Mundo. Melhor ataque da Copa, a França. Copá, que era o meio armador do Real Madrid, que o ataque do Real Madrid era Herrera, Copá, Di Stéfano, Puskás e Gento. O Copá enfiou a bola para o Just Fontaine, o maior artilheiro individual de uma Copa, com 13 gols, numa única edição, e o Fontaine fez o gol em cima do Gilmar. O Brasil teve um gol do Vavá, outro gol do Didi de folha seca, um gol extraordinário. E quem marcou os outros gols? 3 gols do Pelé. Ele fez um hat-trick com 17 anos. Acabou o jogo, a imprensa francesa na Suécia simplesmente o homenageou dizendo que surgiu um gênio, Leroy. E ele ganhou o apelido de rei do futebol, não foi nosso. Sim, exato. Foi da França. Chegou à final da Copa, ele fez 2 gols na final. Um gol, inclusive, lindo, que ele deu um lençol em cima do zagueiro sueco e fez o gol. O Brasil, o Vavá fez 2 gols, o Pelé fez esse gol, o Zagallo fez o outro gol e ainda o Pelé fez o último gol no último segundo de partida, um gol de cabeça, com 17 anos de idade. Então, só somando aí, você na Copa de 58, você tem 6 gols. Aí, ele se machucou na Copa do Chile, só que contra o México, ele fez um gol extraordinário. Exato. O Brasil ganhou do México por 2-0, um gol do Zagallo e um gol do Pelé. E aí, contra a Tchecoslováquia, o segundo jogo do Brasil, o Pelé se machucou e o Brasil depois fez a final contra a Tchecoslováquia. Portanto, o Pelé tem 6 gols da primeira Copa, 1 gol da segunda, Copa de 66. 66 tinha foi a carnificina do jogo de Portugal. Não, mas o 66, na verdade, o Brasil perdeu muito antes. Eu mostrei, inclusive, para a tua Voz da Consciência, um jogo entre Brasil e Alemanha em 65, com o divino Ademir da Guia controlando o meio-campo. O Ademir da Guia e o Gerson eram os melhores jogadores da posição na época. E não tinha o que discutir. O Gerson foi, mas os outros jogadores acabaram não indo. Então, o Brasil foi com 10 paulistas, 10 mineiros, 10 paulistas, 10 cariocas, 1 mineiro e 1 gaúcho. A maior prova do erro daquela seleção dirigida pelo Feola e a imposição do presidente João Avelange foi a seguinte: ele colocou o Fidelis. Por quê? Porque Carlos Alberto Torres, segundo a FIFA, o maior lateral do mundo, da história, o Carlos Alberto Torres se transferiu do Fluminense para o Santos. Então, ele não podia ir para a Copa. Consequentemente, o escalado foi Fidelis. Qual era o apelido do Fidelis, lateral direito? Touro sentado, porque ele vivia sentado no carrinho. Foi Djalma Santos como homenagem, foi Bellini como homenagem, e o Brasil se ferrou nessa Copa do Mundo. O primeiro jogo do Brasil, Pelé sofreu 2 faltas contra a Bulgária, e 2 gols marcados. Um pelo Garrincha, que é uma falta maravilhosa que ele cobrou, e a outra falta que o Pelé cobrou. Ou seja, ele fez mais um gol em Copa do Mundo, Copa de 66. Se você começar a somar... memória, Goodson Park. Estádio Goodson Park. Foi em Liverpool. Em Liverpool, né? Liverpool. Isso, estádio do Everton. Liverpool. Goodson Park, isso. Então, se você calcular, 6 gols na primeira Copa, 1 gol em 62, 1 gol em 66, 4 gols em 70. Aquela pintura daquela seleção
4-1 contra a Tchecoslováquia. O gol moral que foi o passe pro gol do Carlos Alberto Seto, que aquilo ali pra mim é um gol moral. Não, e se você calcular, você vai ver. E eu vou terminar com uma frase que o Armando Nogueira, que eu trabalhei tanto na Globo, ele sacou. Mas vamos só colocar. Pelé fez o gol do 2-1 contra a Tchecoslováquia. Aí o Jairzinho fez os outros, Rivelino fez o primeiro e tal. Segundo jogo contra a Inglaterra. A Inglaterra, vejam só o que é a Copa do Mundo, a história das Copas. A Inglaterra foi campeã de 66 e o Brasil de 58 e 62. Quando que hoje os dois últimos campeões mundiais iriam se chocar? Numa fase de grupos. Não, fase de grupo. É um negócio impensável. Então, aquele é reconhecido como um dos maiores jogos da história do futebol. Mesmo. O Paulo César Caju entrou no lugar do Gerson e teve uma atuação monumental com o Rivelino jogando como armador, saindo da ponta esquerda. E o Brasil conseguiu aquela vitória realmente extraordinária aí, Pelé cooperando, colaborando com o gol do Jairzinho. Mas o que é significativo foi a cabeçada que ele deu, que o Gordon Banks pegou, que é reconhecida como a maior defesa da história. E por fim, contra a Romênia. Ele fez 2 gols contra a Romênia, quando não tinha Rivelino, não tinha Gerson. O time do Brasil tinha que ganhar para ser primeiro colocado, porque estava um drama aquela Copa. Se o Brasil perdesse a primeira colocação, quem perdesse a primeira colocação ia enfrentar a Alemanha em Leão. A Inglaterra perdeu. Então ela teve que jogar contra a Alemanha. Foi 3-2 em Leão. Sim. Depois a Alemanha teve aquela batalha contra a Itália, 4-3. Sim, 4-3. E aí a Itália, e todo mundo falando, não, a Itália tá nova, ficou no estádio Azteca. Pô, a Itália disputou prorrogação. Sim, não, foi arrebentada. Foram batalhas. E aí teve o jogo que o Pelé não fez gol, 4-2 contra o Peru. Aí 3-1 contra a seleção do Uruguai na semifinal. E vamos só pensar, 50 o Uruguai foi campeão, 70 os uruguaios estavam falando antes que iam meter mais uma vez. Exato. Um 2-1, um 3-1. Mais um maracanaço. E levou o 3-1 com o Pelé servindo, inclusive o Rivelino, para fazer aquele gol espetacular. E ainda com requintes de crueldade, né? Sim. Não, e teve o lance que ele fez a virada e tal. Mas chegando rapidamente, primeira vez que um time numa final marcou o primeiro gol e venceu. Pelé fez de cabeça, o Bonicem empatou e aí depois o Brasil no segundo tempo fez os 4-1. A frase que eu vou usar do Armando Nogueira é a seguinte: peraí, Pelé, 6 gols na primeira Copa, 1 gol na segunda, 1 gol na terceira, 8 gols, mais 4, 12 gols. Difícil não é marcar 1000 gols como o Pelé. E isso ele copiou de quem? Carlos Drummond de Andrade, foi Drummond que falou. Difícil é fazer um único gol como o Pelé. Acabei, falei muito. Enfim, senhores, toquem a bola aí com o Álvaro José, depois dessa introdução, e que introdução sobre Pelé e Copa do Mundo. Vamos falar muito sobre... A voz da consciência. A voz da consciência foi embora, pediu as contas aqui e sumiu. Porque... Bom, ele acha, ele é palmeirense, né? Ele acha que o Gustavo Gomes é melhor que o Luiz Pereira. Exatamente, ele tem dessas daí. O que você vai discutir? Tortorelli, falaremos muito porque 2026 tem Copa do Mundo, Brasil qualificado. Primeira Copa do Mundo com 48 seleções, primeira Copa do Mundo com 3 países ao mesmo tempo, né? México, Canadá e Estados Unidos de volta, voltando a sediar uma Copa desde 1994, aliás, um baita país, uma baita Copa do Mundo, é minha grande lembrança. E vocês, que também vivenciaram muito de Copa, de seleção, quais as suas histórias e dúvidas com o Álvaro José? Bom, Álvaro, eu nasci nos anos 90, então eu peguei ali basicamente a memória... Meu filho, né? Mais recente, peguei o Penta em diante, né? E aí eu faço parte dessa geração também que vê uma decadência da seleção brasileira. Sim. E que está esperançosa com 2026 porque há um ressurgimento, né? Uma novidade no comando com o Carlo Ancelotti. Eu vejo coletivamente que a seleção pode funcionar porque tem jogadores espalhados nos melhores times do mundo. Então acho que é uma forma de encaixar. Mas o que me levanta curiosidade: você acredita que no futebol brasileiro tem alguém que caiba nessa seleção? Mais especificamente Neymar? Olha, o que eu acho é o seguinte: eu lembro muitos jogos do Neymar e principalmente dos passes do Neymar. Eu cito às vezes, ninguém lembra disso, mas eu cito, o Brasil conseguiu vitória de 5-0 nos Jogos Olímpicos do Rio. Pô, era o Neymar servindo o Gabriel Jesus. Os passes do Neymar eram milimétricos. O Neymar consegue fazer passes no Santos espetaculares. Desde que ele não queira pegar a bola e decidir, se for para passar, eu acho que ele será utilíssimo. Porque
porque na verdade no futebol moderno a gente não tem. Eu uso até o exemplo do Real Madrid. Todo mundo fala, não, Vini Júnior, isso, o Real Madrid caiu. Peraí, Real Madrid tinha Toni Kroos. É isso, ele era o grande segredo, né? E Modric. O Modric entrava com 30 minutos de jogo, o que ele fazia era uma enormidade. Então eu acho que falta esse tipo de jogador, não é no futebol brasileiro, acho que no futebol mundial, né? Então precisa de alguém para passar. Se o Neymar tiver condição, tudo bem. Eu acho que ele não terá condição. É minha opinião. Eu acho muito difícil, não é nem um problema de joelho, problema de quadríceps. É uma série de problemas musculares que o Neymar tem. E a gente sabe que quando chega no joelho é cartilagem também, né? Então os problemas vão se avolumando e não há jogador que não sofra com isso. Eu vou citar até o voleibol, né? O voleibol arrebenta o joelho rapidinho. Total. E tem a frase do Álvaro José que ele falava nos tempos do Luciano do Vale. O corpo cobra o tributo que lhe é devido. Exatamente. E algum jogador aqui do futebol brasileiro? Eu acho difícil, né? Porque eu vejo que hoje é uma concorrência maior de jogadores que estão na Europa e que estão em boas fases, né? Mas alguém do futebol brasileiro que hoje joga no futebol brasileiro atualmente possa ser testado e ganhar alguma vaga na seleção? Principalmente ali no ataque, Vitor Roque, Pedro. Não, o Pedro eu acho que tem que levar um jogador tipo Pedro. Que é Pedro, Richarlison. Acho até o Pedro em condição física melhor que o Richarlison. Mas a gente não sabe como é que o treinador vai pensar. Agora, atacante que sabe sair tabelando e tal, tem uma escola de bola, todo mundo fala do Caio Jorge. Entre o Caio Jorge e o Marcos Leonardo, e os dois nasceram da base do Santos, Marcos Leonardo, olha lá, tá um negócio impressionante. E tanto que, não, o futebol árabe é ruim. Foi só ver a Copa do Mundo de clubes, né? Que ele jogou. Ó, Vinho, seguinte, a seleção, o brasileiro, ele é muito supersticioso. Isso reflete na seleção brasileira, né? A galera, começando de você, a galera já fala assim, a gente fala muito da amarelinha, camisa amarelinha. Mas veio de uma superstição, né? Que o Brasil, a camisa do Brasil era branca, né? Branca? Azul, branca. E depois da desgraça do Maracanã, que o Brasil perde 50, aí fala, não, perdemos por causa da camisa. Aí faz um concurso, 53, letra amarela. E aí, a camisa do Brasil amarela vai disputar a final de 58 contra a Suécia. Que é? Da Casa Amarelo. Mano, vamos disputar a final. Não pode ter amarelo que os caras são amarelos. Vamos usar branca. Branca, pelo amor de Deus, não sei o quê. Quem falou isso? Dr. Paulo Machado de Carvalho, que fundou a Record. Imagina perder 2 final com a branca. Aí, Dr. Paulo só usava terno marrom. Ele tinha ternos cinzas, azuis e tal. Todos os jogos ele estava de terno marrom, em todas as Copas que ele foi. E cria-se do nada, azul é campeã e vira o uniforme número 2, né? Então a amarelinha, falando de uma seleção da amarelinha que marcou muito agora, falando da minha geração, né? Da minha geração, eu tinha 10 anos, de 9 para 10 anos, e acompanhei uma seleção que encantou o mundo, mas não ganhou, que é a seleção de 1982. Espetacular. Você que vivenciou ali de perto, eu já conversei com alguns ex-jogadores que fizeram parte dessa seleção. E é muito louco, você pergunta pros caras, mano, o que aconteceu? Cada um tem uma visão. Tem uns que acusam os parceiros de lá, de motim, tem os caras, não, isso tinha que acontecer e tal. Na visão do jornalista que vivenciou isso, pra você, uma seleção que jogava muita bola, eu acho que quase todo mundo no auge. Não, todos jogavam. E 82 a galera tava no auge, né? Pegava ali, era Valdir Pérez, Leandro, Luizinho, Oscar e Júnior. Falcão, Cerezo, Zico, Sócrates, Éder e Serginho. E Serginho, né? Até porque o Careca se machucou nas vésperas da Copa. Eu fiz a volta do Careca e o embarque do Dinamite. E aí, o que aconteceu? Que pra você, na sua opinião ou na sua informação, essa seleção que encanta todo mundo, inclusive o próprio Guardiola que fala disso, o que aconteceu pra gente não levar? Bom, eu na época, durante a Copa eu não sabia, só que eu morava no Rio de Janeiro. Na rua Leopoldo Miguel, esquina com Miguel Lemos. Eu morava com um cara que vocês conhecem como humorista, que nem você, João Ferreira Filho. Sim. João Kleber. Então Trabalhei com ele. Quem era nosso vizinho? Júnior.
E o Júnior, quando voltou, e o Peu vivia com o João Kleber também. O Peu do Flamengo. Peu do Flamengo. Por sinal, se hoje tiver. Se o Peu jogasse hoje. Com o pé nas costas. Pô, não tinha cara igual. Ele só não jogava no Flamengo com o Nunes. Resultado. Eles achavam que iam ganhar, iam virar o jogo a qualquer momento, sem nenhum problema. Sem nenhum problema. O próprio Tele estava muito tranquilo no jogo contra a Itália. E não entraram em choque quando a Itália fez o primeiro, depois... Não, nenhum choque. E ninguém... O empate era do Brasil. Era do Brasil. A Itália empatou em 1-1 com a Argentina. 1-1 com a Argentina. O Brasil meteu 3-1 na Argentina. 2 gols em ponto futuro, inclusive aquele gol maravilhoso do Júnior, que foi em ponto futuro. Não tinha o que Sambadinha. Não tinha o que falar, quer dizer, era o Voa Canarinho. Sim, era o Voa Canarinho. Eu vivia aquilo, eu morava em Copacabana. Copacabana é a terra da festa. Sim. Quando o Júnior me falou, Alvinho, a gente acreditava nisso. Tanto é que faz 1-0, nós tínhamos certeza. 2-1, 2-2. Nós tínhamos certeza que iria. E tanto que quase fez o gol no final. Sim, cabeçada do Oscar. Quase fez o gol no final. Agora, o Valdir, todo mundo fala, o Valdir Pérez falhou. Peraí, o Valdir, desde o Mundialito do Uruguai, que ele não teve culpa em nenhum dos gols, e ele teve uma atuação monumental quando o Brasil ganhou por 4-1 da Alemanha. Isso ninguém falou. Pegou 2 ou 3 pênaltis seguidos? Pegou pênalti em Wembley. O juiz mandou voltar 2 vezes e ele pegou. Ele pegou pênalti em Wembley. Inclusive o goleiro da final, que ninguém fala agora que eu lembrei, o goleiro da final, porque eu vi o Mundialito até a final, porque senão não teria passagem para voltar. Levaria 15 dias, eu preferi voltar na horário da final, que meu trabalho já tinha acabado. O goleiro da final foi João Leite, do Atlético. E o Valdir jogou os outros jogos. Mas o Valdir era um goleiro espetacular, então não tinha o que falar. A única coisa na minha concepção, e eu posso falar... Com o Leão não seria diferente. Não, eu colocaria... O Leão estava ainda numa grande fase. Muito bem, tanto é que era o Corinthians da democracia. Muito bem, mas eu tinha uma outra opinião. Eu não teria o Luizinho e teria o Edinho que estava voando. Por quê? Porque eu fazia os jogos no Rio de Janeiro, inclusive tenho chamadas, aí já de 83, quando eu voltei para Bandeirantes, mas em 82, peraí, você tinha o Casal 20, Assis Washington no Fluminense, e você tinha o timaço do Flamengo, com uma diferença. Todos eles treinavam no estádio deles, claro. Não tinha centro de treinamento. O Flu nas Laranjeiras, do lado do Palácio Guanabara, e o Flamengo na Gávea. Então você tinha tudo ali na mão. Então, o Edinho estava numa fase muito melhor do que o Luizinho, e o Luizinho era um clássico. O Edinho sabia jogar tocando a bola e sabia entrar. Eu acho que... um zagueiro para bater. Edinho e o Oscar, o Luizinho e o Oscar era tudo muito... Não, o Oscar chegava forte. Chegava, mas não dá para comparar com o Edinho. Era completamente técnico. O Edinho tinha um toque maravilhoso, mas o Edinho atropelava. Ele tinha que marcar o Zico, cara. Exato. Você imaginou? Ele tinha Zico Nunes, Tita, Uri Geller. Ou levantava, não tinha jeito. E realmente aí... Faltou pegada, então, pra essa seleção. Você sabe que... Faltou, inclusive, outro... O volante de marcação... O Batista estava machucado. O número 5 o Batista machucou no jogo da Argentina. Mas era o Falcão, que era outro também. Que era craque. Não, mas o Falcão... Era muito craque. O Falcão tinha um lance que era o seguinte, que eu acompanhei muito. O Lima dos Santos. O Lima, o Coringa, ele era tão bom. Ele foi lateral direito e número 8 do Santos. Sim. O cara ia passar por ele tomava a bola assim, que nem o Ademir da Guia. Você não passava pelo Ademir da Guia, você passava pelo Riverino. Sim. O Ademir da Guia dava um passo para trás e tomava a bola. Que é o posicionamento, é a leitura de jogo, né? Parecia que você era um cara do curso primário que ia jogar com adulto. Você sabe que o TCC da minha faculdade, o meu foi um livro-reportagem. E o meu livro-reportagem foi sobre a seleção de 82. Eu tentei desmistificar a história do que perdeu pelo acaso, né? Eu acho que toda derrota, ela tem uma justificativa. Tem um porquê. Tem que ter um porquê, né? Tanto é que meu livro chama 1982, A Divina Comédia do Futebol. Bom, que é uma alusão à Itália, que eu adoro futebol italiano. E eu adoro Dante Alighieri. Dante e Virgílio no Círculo dos Infernos. Exatamente. Tanto é que, pra mim, o Brasil criou o próprio inferno
ao não estudar a leitura tática que a Itália tinha. Sim. E sem contar um timaço. A Itália Muito não era bom. um time de bagres. Não. Que trata a Itália como um acaso. Não, a Itália era um senhor time Mas de o futebol. Falcão falou isso antes. O Falcão Sempre falou, falou. vamos tomar cuidado com a Itália, vamos tomar cuidado aqui com a tem um Itália. baita time, uma base da Juve, que em 84, 2 anos depois, ganha a Champions League, com o Cabrini, com o Scirea e Bruno Conte, Conte Antononi. jogava- Era um Conte jogava timaço, muito. era um timaço. Era um time. Pepe Oriali, que depois foi se auxiliar agora recentemente do Mantini na seleção campeã europeia em 2020 para 21. Enfim, então a minha concepção, Alvinho, é que o Brasil esqueceu de naquele jogo e ao longo da Copa, porque talvez pela capacidade técnica ela não precisou se utilizar da artimanha, Não, de nenhum ser momento. uma equipe mais organizada em campo. Porque a história do bota-ponta Tele, da brincadeira do Jô Soares, Nossa, né? eu tava na Globo nessa época. Você lembra que foi uma baita confusão? Então depois você conta essa história pra mim. É porque o Brasil era um time que infelizmente ele era torto. Faltava uma composição de um 4-3-3 que ele foi ajeitado para um 4-4-2 meio jogado, Você né? foi brilhante aí nessa colocação, porque no Mundialito, o jogo contra a Alemanha, se você pensar, tem uma hora que tem uma finta no brilho espetacular e muita gente fala, peraí, quem é? Era o Tita. Então você tinha o Tita e o Leandro de um lado e você tinha a Júnior com o melhor ponto esquerdo do mundo, Zé Sérgio. Que é o Zé Sérgio, que Zé Sérgio. infelizmente se machucou. Zé Sérgio. O que o Zé Sérgio... O Zé era melhor que o Éder. Hã? O Zé era melhor que o Éder. Não, o Zé Sérgio era o melhor ponto esquerdo do mundo, não era melhor que o Éder. Então, o Éder é outro estilo, é uma Sim, cacetada. o Éder era um força física em posição, mas, rompedor. mas o Zé O Sérgio... Zé era um leitor, né? O Zé Sérgio pegava a bola, ele passava por... Você pega os lances do Zé Sérgio na seleção brasileira pré-Copa do Mundo de 82, era um negócio absurdo. Era um negócio absurdo, ninguém tomava a bola dele. Ele fazia o que queria. Contra a Alemanha ele fez o último gol. Sim. O 4x1. O 4x1. Imagina, você ganhar da Alemanha, é um torneio de campeões mundiais, estava valendo, o prêmio em dinheiro era grande. Pô, o Brasil, a hora que enfiou 4x1 na Alemanha, não, vai dar. Só que esqueceram uma coisa. Não, o Uruguai é forte. Não, esqueceram uma coisa chamada... Não era Hugo de Leão, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues, exatamente. É isso. Aí não tinha como. Vicky, e aí? Bom, vamos lá. Pegando um pouco esse gancho de 82, uma seleção que me chama a atenção também, que eu acho que poderia ter feito mais, foi a de 2006. Ah, sem dúvida. E aí eu queria também entender essa explicação ótima que se deu sobre 82, o que pode ter explicado, porque assim... pra mim, a seleção de 2006 ela sabe bem. essa até daí... mais... Né, tinham nomes, pô, a gente tinha o Adriano Imperador já ali atingindo um auge, entre outros grandes nomes. E o que fez essa seleção não ter ido adiante? Olha, eu lembro tanto de 2006, eu coloco em 2005, né, a Copa das Confederações. O Ronaldo Fenômeno estava machucado, Robinho na ponta direita, Adriano, Ronaldinho Gaúcho, Kaká, aquilo era um festival. Não tinha pra ninguém. E o Brasil enfiou 4x1 na Argentina na final. Sim. O Adriano pegou 2 bolas, porque todo mundo fala, é por isso que eu acho que o Endrick tem que jogar na seleção. Não é que ele é bonzinho, isso, aquilo. Não. Porque ele tem uma coisa chamada cacetada. Decide. Ele não tem medo. Então, a bola tá apertada dentro da área, ele enfia o canudo. E a bola periga entrar. Foi assim em vários momentos do Endrick. E nós temos jogadores que tocam só a bola, que não enfiam o pé. E enfiar o pé faz parte do jogo. O Adriano, ele detonou a seleção da Alemanha na Alemanha em 2005. Foram 2 canudos que eles nem viram. E 4x1 na final contra a Argentina. Só que aí, o Ronaldo Fenômeno entrou e atrapalhou. Imagina. O Ronaldo Gordo, eu quero o Ronaldo Gordo no meu time o resto da vida. O problema foi a fase pré-Copa. A fase pré-Copa foi em Vegas, na Suíça. E aí existiam inúmeras facilidades para os jogadores. Os jogadores europeus, os jogadores brasileiros que jogam na Europa, eles são muito, mas muito malandros. É uma malandragem que transcende. Então, descobriram no hotel, tinha uma entrada pela cozinha, a saída de serviço da cozinha era perto da porta do... Não adianta você ter um resort, sendo que a entrada da cozinha fica a 20 metros... Da estrada. Não, da entrada de funcionários. Os caras bilionários. Você acha que vai acontecer o quê ali?
aconteceu tudo. Então foi por isso que o Brasil teve uma dificuldade. O Brasil perdeu a condição física lá em Vegas. Foi pouco tempo. Imagina só você se for na academia, teu marido, ele for, o Torto for, sem treinar 15 dias. Não esquece. Sim. Só no bem bom. Caramba. Aí toca uma bolinha e tal, tudo mais, tá tudo bem. Não vai dar certo, não tem jeito. Porque, Ovinho, ela tocou num ponto importante. O Brasil teve, na minha visão, 2006 era um time massa. 3 seleções, né? Já falamos de uma. Mas eu vou colocar uma outra seleção que ninguém cita. Que pra mim, ela talvez no papel... Eu já fiz esse exercício uma vez. E essa seleção no papel, se ela não se equivale... Não, se ela não é melhor, é difícil, mas aí vai dar a opinião de cada um. Mas ela muito se equivale, ela perde de 6-4, 6-5 de você fazer uma montagem. Além de 2006, comparado num cara a cara com 82, a seleção de 90. Não, base da seleção campeã em 94, do tetracampeonato. O Romário não machucado, estava bem. Né? O Romário estava machucado. Mas né? tinha Careca, né? Aquela seleção, simplesmente, ela tinha Careca, Miller, Romário, Bebeto e o Renato Gaúcho ainda no banco, sem contar o Bismarck, que foi pela questão do Lazzaroni, que trabalhou com ele no Vasco, né? Alvinho, 90 pode ser comparado a um desperdício como 2006, 82? Com certeza. Lembra da escalação? Tafarel, Jorginho era um 3-5-2. Não, Jorginho. Ricardo Gomes, Rocha. Moser. Não, Mauro Galvão, né? O Moser, mas o Moser também tava, né? Tava também o Moser no Mas auge. jogou o Mauro Galvão, e o né? Branco jogou o Mauro, mas enfim, né? Conheço muito o Moser, porque teve uma fase... Eu morei com o João Kleber, grande abraço ao meu amigo João Kleber, mas eu também ajudei o Vitor Oliva numa determinada época a fazer o camarote número 1, convidar os esportistas. E quem sempre pedia convite para mim não era o Moser, era a irmã do Moser. Isso. Não, eu quero ir com 3 amigas e tal, tudo mais. Não, tudo bem. Então, Pronto. tá liberado. Então eu sei bem como é que era. Entendeu? E aí você tinha Dunga Alemão, Silas, Valdo ainda era uma opção. Não, o Valdo tava numa fase espetacular. Voando baixo. O Valdo tava numa Paris fase Saint-Germain, espetacular. né? Voando baixo. Bordeaux. Com o Miller. Bordeaux. Com o Miller e o Careca. Gente, na boa, né? Não, o Miller teve a chance. O Miller teve a chance do empate contra a Argentina, né? Nas oitavas de final. A história eu queria que você contasse esses bastidores. Da história da Pepsi, né? Eu já falei o patrocínio aqui, mas tudo bem. Mas ficou famoso, né? Que era Pepsi versus Coca-Cola, que tinha essa briga, a briga da premiação. Eu acho que é o que fator pegou, da Era Dunga. O que pegou... Lazzaroni. Aí você pode somar também se o Neto fez falta naquela Copa do Mundo. Alvinho, Copa de 90, que é uma Copa que ninguém cita, mas que o Brasil tinha uma chance enorme de fazer história na Itália, no auge do Calcio. Eu levei o meu primeiro... Até porque os melhores jogadores do Calcio eram holandeses. Sim. Ou alemães. Ou alemães, mas principalmente holandeses, Sim. né? Tinha Van Basten, que pra mim foi um dos gênios da bola, Também, e o Ruud concordo. Gullit. No meio campo, que o Rijkaard jogava muito, mas o que o Gullit jogava era assombroso. Mas eu volto 3 anos, que foi um dos maiores sustos que eu vivi. A televisão não ia transmitir os Jogos Pan-Americanos de 87, então nós fizemos uma rede independente que eu fiz parte e tal, liberado pela Bandeirantes, que era sócia oculta da operação. O Brasil no futebol, nossa, ele levou uma seleção. O ataque do Brasil, que foi medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos, tinha o Washington e o Evair. Só isso. Ricardo Rocha lá. Mas o Ricardo Rocha não jogou a Olimpíada de 88. Claro, o menino já era titular do Real Madrid. É isso. Você vai fazer o quê? Ricardo Rocha era monstruoso. Monstruoso. Então, Jogou com o erro do Real Madrid, só isso. Não, e aí você vai chegando, não, essa seleção e tal, eu creio que o Neto fez falta, porque precisava de um jogador para botar a bola ali. O Neto em 90 era melhor que o Valdo e o Silas? Não. Na minha opinião, seria uma situação que você teria que procurar... Composição, uma opção. Composição e procurar um lugar tal qual o Rivelino na Copa de 70. O Rivelino não foi ponta esquerda, mas também não foi
meio armador. Ele ficou no meio termo ali e ocupava bem aquele espaço. Quem caía mais na ponta era o Tostão. Então, você ajustar o time para isso, para ter situações. Agora, o Neto hoje é muito mais magro do que era. Mas o Neto batia na bola como ninguém. E eu sou sempre da opinião, da mesma forma que eu defendi o Endrick, você precisa ter um jogador que chute de longe. Não existe essa opção. O Brasil se acostuma, peraí, mas você falou do Pelé e Garrincha. Cara, o Pelé fazia gol de 30 metros com umas cacetadas. O Garrincha é a mesma coisa. Batia falta. Então você precisa de alguém que chute forte. Não vou nem falar, chutar igual o Rivelino, Roberto Carlos. Branco chutava muito forte. Só que o Branco, nessa composição, ele tinha que voltar, porque em determinados momentos o Brasil tinha que jogar fechado. Sim, era o 3-5-2 que fazia a linha de 5 primeira vez. Tinha que jogar fechado. E é o tal negócio. A seleção de 90, ela teve uma campanha inicial espetacular, 3 vitórias. O problema da seleção foi que a Argentina perdeu para Camarões, né, com aquele gol de cabeça de costas. Sim. A Argentina sabe-se lá como... Mambique, né? A Argentina sabe-se lá como foi pegar a terceira colocação. Ela quase não pega a terceira colocação. Ela empata com a União Soviética. Naquele lance da mão do Maradona dentro da área que não foi pênalti. Que foi a última competição da União Soviética. Isso. Porque a União Soviética foi para a Olimpíada de 88, Copa do Mundo de 90, e aí em 91, 92 já era Comunidade de Estados Independentes, exatamente. E já ia desmembrar. Eu diria que foi uma obra do acaso, porque o Brasil caiu com a Argentina, o alemão jogava com o Maradona, e o alemão poderia ter feito a falta que todo mundo falou, e eu, inclusive, falei na época. Não é, não, você está falando agora. Não, falando na época. Mas eu gostaria também de ressaltar uma coisa. O Dunga não tinha a mesma mobilidade que ele tinha em 94. Sim. O Dunga, ele teve que ficar preso ao posicionamento. E o Lazzaroni queria um time muito posicionado. E isso, às vezes, acaba não dando certo, principalmente com a Argentina, que trocava toda hora de posição. Você viu o Canija na ponta direita, o Canija no meio, o Canija atrás. E a briga do patrocínio? Eu acho que a pior briga não foi Pepsi e Coca-Cola. A pior briga foi a premiação. A premiação foi um negócio que extrapolou. Nunca extrapolou numa Copa do Mundo. Teve quebra-pau no vestiário? Teve. E o que você pode contar de história? O presidente teve que chegar nesse momento. E a pressão foi tremenda. Primeiro ano do Ricardo. Você falou tudo. E a pressão foi tremenda, porque o jogador de futebol, quando percebe, ou o atleta em geral, percebe que o dirigente não toma posição, ou tem uma posição mais vaselina, aí fica difícil. Aí eles foram para cima, teve a briga pela premiação, teve o crescimento. Não. Isso, principalmente depois da segunda vitória, né? Quando deu a segunda vitória, foi um quiprocó. E aí o Brasil estava primeiro ficou em Asti, né? Se preparando, lá perto de Turim, mas já estava meio confuso. Inclusive, alguns jogadores recebiam bem da Pepsi e outros não, né? Então, mais a premiação, mais isso, era é a mesma coisa que você colocar o sal de fruta em um saco de sal de fruta numa tina pequena d'água. Vai pro teto. Então, foi isso que aconteceu. E não tem volta, né? Quando quebra num momento desse, dá mais uma volta. Não tem volta. Alvinho, ó, seguinte, fazer um comparativo Brasil e Argentina, que é assim, né? Nos últimos anos, a Argentina tem tido resultados muito melhores. É atual campeão mundial, depois do ciclo ganha a Copa América, e aí fazendo um comparativo, né? Ah, mas a CBF é uma bagunça. A AFA também. Ah, mas os principais jogadores do Brasil jogam fora. A AFA também. Aliás, hoje o Brasil é um país comprador, que não era até um tempo, né? Sim. Hoje grandes jogadores jogam aqui, inclusive os argentinos. Claro. E lá não. Na Argentina eles revelam, vendem e compram o cara em praticamente final de carreira. Então não tem nada
que justificaria, pelo menos na teoria, isso. Por que nesses últimos tempos a Argentina tá tanto à frente da gente? Ah, mas um grande técnico com renome. Eles pegaram o auxiliar do Sampaoli, que é Scaloni, e deu tudo certo. Por que a Argentina tá tão acima do Brasil ultimamente? Então eu vou fazer a pergunta para você, e para você. Incluindo o Casimiro. O Brasil tem algum jogador no mesmo nível dos 4 volantes da Argentina? Claro que não. McAllister, Enzo? Claro. Tem? Não. Não precisa do Messi. Os caras controlam a bola. É uma coisa geracional. Foi o segredo. Não, eles são espetaculares. Pô, nós não tivemos na mesma época Toninho, Cerezo e Falcão. Era a mesma posição. Tinha que jogar. Não teve Zico e Sócrates. Tem que jogar. Tem que jogar. Não tem o que pensar. Eu já tive problema no Show do Esporte quando falava assim, não, o Raí é melhor que o Sócrates. Eu falava assim, pelo amor de Deus, pergunta pro Raí. O Raí responde. Deixa que ele te diz, o telefone toca. Deixa que o Raí fala. Não há nível de comparação. Agora, o Raí foi um atleta. O Sócrates não. Os 4 volantes da Argentina são espetaculares. Monstruosos. Tanto que a Argentina tem zagueiros velhos. O Brasil, por exemplo, sempre foi um celeiro de laterais. Sim. Eu vou muito além. Eu vou para a Copa de 50. O Bauer jogou de lateral direito e o Bigode de lateral esquerdo. O Bigode jogava para burro no Vasco da Gama. O Newton Santos foi reserva dele. E ele sabia o que o Gigi ia fazer. Só que naquela hora o Gigi fez um segundo à frente dele e não deu certo. O Brasil, na Copa de 54, Djalma Santos e Newton Santos, não tem o que falar. E foi assim nas Copas até 52. O Brasil tinha 2 superlaterais. Em 70, tá brincando, né? Carlos Alberto Torres, o Capita. Mas Everaldo e Marco Antônio. Marco Antônio era habilidoso. O Everaldo, alguém tinha que carregar o piano. Claro, era o tático. Tinha que se posicionar bem e bater. Então, você vai indo. Pô, Marinho Chagas, você vai discutir o Marinho. Marinho era melhor que o Breitner na Alemanha. Aí todo mundo fala, não, o Marinho não jogava nada. Pô, a imprensa holandesa e alemã falam que o Marinho era o melhor jogador dessa seleção brasileira. E o lateral direito? Zé Maria ou Nelinho. Pô, chutava. Agora, cadê os laterais do Brasil hoje? Eu não vou falar mais de Jorginho, não vou falar de Cafu, não vou falar de Roberto Carlos. Cadê os laterais hoje? Depois a gente citou aí Leandro e Júnior, que são espetaculares. Não, Leandro e Júnior foi uma piada. Não existia. Agora, o Peixe, ele dependia um pouco de cobertura. Dependia um pouco de cobertura. Mais técnico. Porque se você pensar, o meio-campo do Flamengo, o Andrade era um cara que parecia muito o Andrade da seleção do Uruguai. Exato. Que foi campeão do mundo em 50 e bicampeão olímpico 24 e 28, o Andrade, ele dava uma proteção absurda. Porque o Uruguai olímpico, o Uruguai campeão mundial, não jogava WM. O Andrade voltava. Então, o Andrade do Flamengo, um jogador tremendo, espetacular. Volante carrapato, sem habilidade, mas tipo o Clodoaldo. Sem contar que ele ainda tinha um ajuste do Adílio. Sim, não. Que o Andrade dava machadada, o Adílio pegava a sobra para iniciar a jogada pra frente pro Zico. Tanto que quando eles se compuseram, foi quando o Flamengo jogou sem ponta esquerda, que ficou o Uri Geller não tinha pintado, então era Tita, Nunes e Zico, e jogava o Geraldo. Lembra do Geraldo que morreu? Geraldo, que sim, segurava a bola, mas marcava muito. Então o Flamengo tinha marcação e tinha cobertura. No caso do Leandro, a seleção não teve, porque o Tita marcava junto com o Leandro no Mundialito e tudo mais. E depois não. A Copa de 82, ele ficou meio pendente. Exato. Mas você vê, os laterais que nós tínhamos e os laterais que nós temos hoje. Se a gente pensar que o Alexandro, que está no Flamengo, ele foi campeão da Libertadores pelo Santos. E o outro lateral direito do Santos era o Danilo, que joga no Flamengo e joga na seleção brasileira. Os dois estão aí para jogar. E virou... ou seja, não tivemos a renovação numa posição fundamental para a seleção brasileira. A lateral, sempre, nós tivemos um talento imenso. Não vou nem falar do Jorginho, porque você fala de A, B ou C, Cafu e tal. O Jorginho botava a bola onde ele queria. O Jorginho jogou muita bola. Ele era um jogador absurdo. Ele foi um dos precursores da inserção brasileira na Alemanha.
Na chegada dele é o Leverkusen. Depois vai pro Bayern de Munique, ganha a Copa da UEFA. Não, jogava de lateral e meio campo. Né? Também, é tão claro. bom. É o caso do Júnior. É tão bom que tinha que jogar. Então eu acho que o Brasil hoje não tem laterais. E os laterais realmente fazem uma falta. E o meio-campo da Argentina faz a diferença. Não, os quatro... Não, a Argentina ganha sem o Messi. Ganha sem o Messi. Ganha sem o Messi. Ela chacoalha sem o Messi. A França não está acertada. O que acontece? O Mbappé, antigamente, ele corria, chutava e não se preocupava. Agora ele está começando a pensar. Então o ego, que é grande, tá sentindo. Peraí, eu estou tendo um outro tipo de cobrança e tal. E a França não está acertada. A Argentina não, aquele meio campo é o mesmo. A Argentina vai para a Copa do Mundo com muita pegada. Bom, eu gostei muito desse ponto laterais que eu queria aprofundar um pouco mais. Continuando nossa linha do tempo nos 2000, 2010 e 14. Brasil tinha Daniel Alves e Marcelo. Acho que foi a última grande geração de laterais da seleção brasileira. Entretanto, foram 2 Copas também. 2010 até foi um pouquinho mais competitiva, caiu ali nos detalhes, mas 2014 foi aquele vexame histórico. 2014 ainda caberia Ronaldinho Gaúcho, que tinha acabado de ganhar a Libertadores com o Galo. E 2010, de fato, caberia Ganso e Neymar ali naquele momento de estreia deles? Olha, eu falei do Jorginho, para mim é um cara sensacional, um lateral extraordinário, mas o Jorginho, na minha opinião, eu falei isso para ele já, ele deveria ter levado o Adriano em 2010. Em 2010, o Adriano... Quando ele vai visitar o CT do Flamengo naquele sábado de manhã, o Adriano não aparece. Né? Ele era auxiliar. O Adriano estava na Vila Cruzeiro. Ele não foi treinar. E aquilo realmente fez uma diferença, na minha opinião, para a seleção brasileira. Porque em 2010, vocês sabem, o Luiz Fabiano não estava na melhor condição física da vida dele. O Kaká não estava na melhor condição. Quem estava jogando muito, que não tinha a bola do Kaká, ele mesmo fala isso, era o Elano. Sim. E o Elano era o melhor jogador do Brasil na Copa. E o Elano machucou antes do jogo contra a Holanda, né? Então não poderia jogar. Se a gente pensar que o Neymar e o Ganso poderiam ir, inclusive, aqui na Record, eu falei exatamente isso. Tem uma coluna minha no R7, depois, quando eu saí, tiraram do ar, mas está no arquivo aí. Na minha opinião, teriam que ter sido convocados, tá? Convocados. O Adriano, Ronaldinho Gaúcho, o Ganso e o Neymar. Sim, claro. O Ganso e o Neymar. Não havia motivo, ele levou não como volante, ele levou o Kleberson como meio armador. Agora, se você me convencer como é que o Kleberson ia armar uma seleção, não passa na minha cabeça, né? Kaká foi um jogador extraordinário em 2006, 2007, 2008, mas ele não estava no melhor da condição física dele. Claro, óbvio que teria que ir. Agora, o Gaúcho de 2010 era o Gaúcho do Milan, né? Exato. É o Gaúcho do chapéu, da jogadinha. Acabou campeão italiano, aí depois ele veio pro Flamengo. Então, eu acho que teria que ter levado sim. Foi um erro, mas era um erro que a CBF, e aí o Dunga era um técnico estreante, foi imposto em função da situação de Vegas. E os treinadores, eles não gostam, vocês já perceberam isso, vocês estão militando no futebol já há um tempo, o treinador não gosta do jogador jovem. O Vojvoda não gosta do Robinho Júnior entra no Santos, resolve um monte de coisa e cria novas opções. O treinador não gosta do Hendrick, mas o Hendrick vai lá e no Palmeiras a demora às vezes para meter a base. No Corinthians só coloca porque não tem ninguém também. Não tem ninguém. E o Santos, eles sabem que são os meninos da vila, não tem opção. Você vai jogar. Se prepara, é que nem o Shakespeare, a frase do Shakespeare, né? Qual que é o primeiro mandamento do ator? Estar preparado é tudo. Tem que estar preparado. Tem que estar preparado porque você vai ser usado. Então eu acho que eles teriam que ter ido sim. E o jogo contra a Holanda, eu acho que foi flagrante, né? Porque teve uma hora que e a imagem é mundial, né? Cadê? É o que você trouxe. Sempre tem um dos jogadores que se machucam, a gente sabe disso. Na Copa do Mundo é normal. Tem um outro cartão, também é normal. E na Copa de 2014, eu sou da opinião, eu tinha absolutamente, eu estava focado, eu tinha certeza, eu estava na Record, falei isso no jornal
no Jornal da Record e no jornal também do Heródoto Barbeiro, que eu discuti com o Heródoto aí, aquele jornal, uns 15 minutos, teria que colocar, isso depois da contusão do Neymar contra a Colômbia, teria que colocar um jogador de meio campo contra a Alemanha. Não, semifinal, jogador de meio campo. Não, o alegria nas pernas. Não, ele não marca. Não. O Neymar, Fecha. o Neymar não é que ataca, ele volta. O Bernardo não sabe voltar. Até porque a Alemanha jogava Khedira, Kroos e Schweinsteiger por dentro. Não, Felipe Lahm fazendo o corredor. Era essa a Alemanha. Você precisava de 4 pelo menos no meio de campo. Não que fosse segurar a Alemanha, mas ia atrapalhar. A Argentina já fez diferente na final, colocou 5, né? Sim. Foi 1-0. O jogo foi travado. Então, a Argentina aprendeu com o Brasil. Não, a Argentina sempre jogou com um monte de cara no meio campo. A Argentina na Copa de 66, antes do Ratinho ser expulso, era Ratinho, Solari, Onega, e ela povoava o meio campo. Tinha que povoar o meio campo. E o Zubeldia Pai, né? O Zubeldia Pai. O Zubeldia Pai que tinha uma chegada que... Esse era dos bons. O Alvinho, ó, toda a Copa do Mundo ela tem algumas particularidades bizarras, né? 2014, o 7-1. Não, eu sou mais sacana. Né? 7-1 e 3-0. Não vamos esquecer exato. do 3-0. O 10-1, né? O 10-1. O 10-1. Somado à Holanda, né? O 10-1. Em casa. Pera aí. Não, e vamos. Você tava na Bradesco Esportes FM. Tava. Eu corei aquele fim de jogo. Você também. Primeira coisa. Não, os holandeses e tal, tudo mais. Cara, os holandeses estavam com mulher. O solteiro estava se divertindo. Tudo. Hotel Ipanema, de frente pro mar. Não, peraí, eles vão jogar amanhã. Estão tomando sol. Estavam lá. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Pra ganhar do Brasil, do Filipão, tá tudo bem. Os caras estavam... Treinavam sério, na hora que eles iam treinar, treinavam sério e tal. Estavam andando. E a Alemanha, na minha opinião, também teve um fator na Copa de 2014. Muito significativo. A Alemanha em Cabralha, sul da Bahia. Montou uma cidade, A Alemanha tomando sol. Sim. A Holanda tomando sol. E o Brasil na neve. Lá de Teresópolis, naquela... Peraí, o mês de junho? Pô, aquilo ali é pior que o que o inverno da Sibéria. É né? igual. A gente brinca. É igual Campo Jordão. Frio demais ali. Então, depois da meia-noite, 0 grau, -1, +3, +4. Sem contar o seguinte, o Brasil joga em São Paulo. Ah, não, isso... Normal. Né? Mas quem fez isso, não, quem fez essa tabela... Que é um completo... É uma insanidade. Não, a Olimpíada foi igual. O Brasil só foi jogar na semifinal olímpica, no Maracanã, só na semifinal. Que é bizarro, né? Muito louco isso. Mas o que você falou da preparação faz sentido porque o Brasil ele vai jogar, ele abre em São Paulo, temperatura amena. Aí ele vai pro Castelão, depois ele volta pra São Paulo, se me falha a memória. Não, o Brasil não jogou 2 em São Paulo, acho que não. Não, uma só, né? Ele abre em São Paulo, Castelão... Eu não lembro. Enfim, eu sei que o Brasil, ele praticamente jogou no Nordeste. Não, o Brasil... Brasília, o Brasil joga em Brasília. Brasília sim. Brasília sim. Ou seja, o Brasil só jogou em temperatura... lá em Minas. Derradeiro em Minas. Joga em 2 em Minas. Ele joga contra Chile e joga contra a Alemanha. Joga no Castelão contra... Chile foi aquela bola na travessão no final. Foram 2 no Castelão, 1 em Brasília e 2 em BH. Além da abertura em São Paulo. Esses foram os jogos do Brasil. Né? E ainda joga em Brasília o 3º lugar. O que eu quero dizer é que o Brasil só pegou temperatura alta. Ele não pegou frio. Por isso que você falou da preparação da Alemanha e da Holanda no calor do Rio de Janeiro e no calor da Bahia. Mas, que queira ou não ajuda. Mas ele dormia onde? Ele dormia lá. Dormia na Comari. Ele treinava e dormia na Comari. Qual a temperatura? Com a temperatura menos 200. Não existe isso. E aí você vai jogar no calor? É choque térmico? Não, é falta de planejamento. Lembra, eu lembro que várias vezes os jogadores estavam gripados, né? Não, fulano tá gripado, Beltrano tá gripado. Não, já melhorei e tal. Claro, vai pra Fortaleza, vai melhorar. Não tem como não melhorar. Então, foram situações aí, foram erros de planejamento, na minha concepção, que acabaram fazendo uma diferença significativa, mas, queira ou não, você não pode botar um atacante no lugar de um cara
que faz o segundo atacante que volta. Não estou nem falando que o Neymar é 800 mil vezes melhor que o Bernardo. Não. Apenas é um cara que volta. Um cara que volta, que dá uma guarnecida ali e tal, gosta de passar a bola longa. Pois é. Porque eu falei das bizarrices, tá? Depois a gente até pode tocar no assunto das seleções da era Tite, que foi importante, né? Pra saber o que fica ou não de base. O Tite muito cobiçado. Mas eu falei de bizarrice, porque 2014, o 10-1, né? 7 mais 3. 2006, Vex. Isso só contando seleção brasileira. Aí a gente lembra 2002, a arbitragem que roubou Itália e Espanha na cara larga pra colocar a Coreia numa semifinal de Copa do Mundo. Não, e todo mundo falava, não, os coreanos marcam os laterais da Itália e tal, tudo mais. Eu falei, eles não estão marcando. Os caras estão dando voadora. Não, eles não é carrinho. Arrancando a cabeça. Não é carrinho. É o round 6. Primeira versão. É voadora e tá tudo bem. Eu nunca vi uns coreanos de vermelho tão violentos desde o Round Pô, 6. exatamente. Foi a primeira homenagem, né? Aí, 2006, a cabeçada do Zidane. Aí, 98, que aconteceu com o Ronaldo, a bizarrice. 94, uma final de Copa a 45 graus, no Rose Bowl, uma coisa absurda. Que vai ter de novo. Vai ter de novo. 82, a entrada do Sheik do Kuwait na beira do campo pra parar o jogo contra a França. Alvio, qual que foi a maior bizarrice de Copa que você viu? Eu contei umas boas aqui. Não, a do Sheik... Foi a top. A do Sheik é o seguinte, você imagina você na TV Globo, aquele minuto caríssimo. Tudo contado. Não, tudo. Eu, inclusive, no meio da Copa, eu narrei a morte do Paletti na Fórmula 1, no Grande Prêmio da Ilha de Notre Dame, no Canadá. E fiz as finais de Wimbledon, né? Do torneio de tênis de Wimbledon. E a primeira coisa, não, o tempo é esse e tal. Tudo contado. Cara, quando o Sheik parou o jogo, eu falei, não vai começar? Não. Sua Majestade. E não tinha o que falar. Chegou um ponto que não tinha o que falar. Eu não lembro nem quem estava Porque você imagina, né, Alvinho? Vic, não sei se você sabe essa história. O Kuwait estava tomando uma cacetada da França e teve um pênalti contra a seleção do Kuwait. E o cara ficou revoltado e simplesmente desceu da tribuna e invadiu o campo. Parou, invade o campo. No meio do campo. Aí você sai pra brigar com o juiz. Né? Sendo que ele tem passaporte diplomático, uma autoridade. E aí os espanhóis sabiam, ele tinha segurança espanhola, tentaram demovê-lo da ideia, mas ele tinha os seguranças pessoais dele, foram com ele. Porque é aquela coisa, Alvinho, se alguém tenta barrar o Sheik no meio do campo, é um incidente diplomático, é uma guerra. Total. Olha a loucura disso. Total. Então isso foi pra você o mais bizarro? Foi. Do que você viu, presenciou? Não, a gente tava transmitindo, de repente parou. A TV Globo, na época, fazia todos os jogos. Parou, não teve o que fazer. E o diretor de programação, que era o Buzoni, reclamando. O que tá acontecendo? Como é que esse cara tá lá? Tava, né? Tava. E não ia sair. Porque, pra mim, de coisa bizarra, né? Teve esse incidente, mas o outro, pra mim, que foi muito marcante, que esse mudou a história de uma Copa do Mundo, a cabeçada do Zidane. O Materazzi ali Materazzi, né? Materazzi. Ali teve um momento realmente que o Zidane perdeu a noção e eu achava que a França ia ganhar aquele jogo. Eu também. Eu achava que a França ia Graças ganhar a Deus não ganhou. E a forma como o Zidane estava levando o jogo, né? O Zidane fez uma Copa soberba, né? Ele passeou contra o Brasil, ele praticamente desfilou naquele jogo contra o Brasil e ninguém fazia falta nele, né? Então, quando chegou contra a Itália, eu falei, não vai dar. E é o tal negócio, né? A Itália é o tal negócio. É o mesmo caso do Ancelotti agora. O que o Ancelotti, já sem lateral, adorou colocar o Militão de lateral direito. Pô, é italiano, 3 zagueiros, ali tem caça. Aquela Itália de 4 volantes maravilhosos, Gattuso, Pirlo, Perrotta e Camoranesi. Não, Totti, Luca Toni, vão pro jogo. Não, e Cannavaro, né? Aí você tinha Cannavaro e Materazzi, porque o Nesta machuca no começo da Copa. Não, Nesta era um negócio absurdo. Eles tiveram Nesta, Maldini... Ao mesmo tempo, Nesta, Maldini e Cannavaro em 2002. Baresi. E só o Trapattoni não escalavam os dois juntos. Nossa senhora, que eles jogavam. E aquela cabeçada realmente... Eu nunca vi um jogador europeu perder a razão, mas também a catimbada
do italiano foi uma catimbada aí de brasileiro, né? De latino. Não foi de italiano. Italiano, três lances xingar assim ele não faz. sim. Eles dão pancada, mas não é de xingar. Foi um negócio absurdo. Porque teve 3 lances emblemáticos em Copa de perder a cabeça, assim, né? A expulsão do Maradona em 82, daquele pontapé no Batista, que até machuca o próprio Batista. Né? O Batista que no final das contas falaram assim. Barriga do cara, solada na barriga. Não, e muita gente falou, o Júnior confidenciou isso e tal, tudo mais, que o Batista, se tivesse condições, ele ia jogar? Não, mas a hora que tava 2-1, mete o Batista, né? Então, você teve esse lance, a cotovelada do Léo, em 94 no Tabo Ramos. Foi. Né? Mas um negócio, um tempero absurdo, e a do Zidane. Você lembra de alguma outra coisa? Ou algum se assemelha? Acho que a do Zidane foi emblemática porque é o Zidane, né? Não, sim. Porque o Zidane é o cara que decidiu a Copa de 98, né? Exato. O Zidane decidiu uma Copa e estava levando a França para a Copa de 2006. A França estava desfilando em campo, estava jogando muito. Quando a França ganhou do Brasil, eu falei, ninguém segura essa França. E a Itália conseguiu segurar. A Itália com uma defesa... Nossa, Cannavaro, que jogava, era um negócio. Tanto que foi o melhor da Copa, exatamente. Né? O melhor jogador da Copa. Se eu não me engano, ganhou o melhor do mundo também, não foi? Ganhou. Melhor do mundo. Zambrota com Fábio Grosso. Não, se você pensar, lógico, né? Pô, eles tinham um Maldini que jogavam... Que não foi aquela coisa, ele abriu mão da vaga. Não foi. Era um negócio, pra mim, beirava o absurdo. Mas a Itália, ela soube fazer. Eu sempre falo da Itália de 94. A Itália chegou na final com o Brasil e tal. Eu falei, mas a Itália goleou na semifinal. Fez 2 gols na semifinal. Como assim? 0-0, 1-0. 1-1? Pô, é Itália. É Itália. A Itália empata, ganha pela contagem mínima. A Itália sempre fez isso nas Copas. E o poder de decisão dela... E a gente tem que lembrar, né? E como que pode, né, uma seleção italiana ficar fora de Copa, que daqui a 2 meses teremos a repescagem. A Itália pega o País de Gales. Aliás, a País de Gales não, a Itália pega a Irlanda do Norte e pode ficar pela primeira vez na história fora de 3 Copas em sequência. Mas ela vai. Vai? Vai. Deus te ouça. E periga cair no grupo do Brasil. Pois é. Aquele FIFA Last Round. Aquilo ali. Não, eu quando vi a Itália ali, eu falei, não, o Donnarumma ali, não, eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Senhores, e aí? Eu queria falar do episódio, outra seleção que me chamou muita atenção, e aqui eu quero passar, é uma seleção que, a de 98, né? Putz, vários jogos emocionantes, a semifinal do Brasil, Holanda, jogaço. Era uma seleção também muito boa, 98. Excelente. E pegamos os donos da casa, que era a França, que nunca tinha sido campeã mundial, 98, Zidane jogando muito, mas o episódio do Ronaldo, né? Que ele passa mal, e aí depois a seleção é escalada com Edmundo, né? Eu tô ali em casa, a escalação Edmundo, que entra em campo é o Ronaldo, e esse fato do Ronaldo gerou muita teoria da conspiração. Não porque o Ronaldo não sei o quê, não porque ele passou mal, foi um ataque elétrico, foi isso, aquilo, não que não sei o quê, não que o Edmundo ficou pistola. O que de bastidor, o que na real você pode trazer pra gente sobre essa episódio Ronaldo e a final de 98? Bom, 98 o Brasil fez 2 primeiros jogos espetaculares e aí perdeu para a Noruega. A gente tem que lembrar que no início da caminhada de 98, o Brasil ganhou de 3-0 do Marrocos e 2-1 no primeiro jogo da Escócia. Sim. E exatamente ali... Eu tenho as 3 camisas desse grupo do Brasil, em coleção. A da Escócia de 98, a do Marrocos de 98 e a da Noruega. E o que chamou demais a atenção, inclusive o Rivaldo, uma vez eu conversei com ele, eu já tinha parado de jogar, eu falei, Rivaldo, você jogou com o cara, então como é que o Zagallo tira o Giovani e esquece o Giovani? Ele falou, eu não sei, tem que perguntar pro Zagallo. Ele falou, nós tínhamos uma das melhores equipes do planeta. Ele colocou o Léo no meio.
ele colocou o Léo, sendo que o Giovani chegava até algumas vezes jogar bem recuado na Europa e tudo mais. Ele falou, o Giovani é um gênio. As bolas que ele enfia, ninguém enfia. Isso o Rivaldo, que estava no meio de campo. Depois o Rivaldo foi jogou em 2002 no ataque. E jogou com ele no Barcelona. Jogou com ele no Olympiacos, jogou com ele em um monte de lugar. Ele falou, não existe explicação, o Zagallo esqueceu o Giovani. O Giovani foi o melhor jogador brasileiro durante 2 anos. Sim. E ele só era, tecnicamente, no mundo inferior ao Ronaldo. Então, e aí o Brasil caminhou, não vou falar dos jogos, que ganhou do Chile, teve facilidade, ganhou um jogo espetacular contra a Dinamarca e tal. Não, o Brasil não ganha de europeu. Pô, a Dinamarca era a Dinamarca, né? Uma baita seleção. E tinha, na minha visão, na época, o melhor goleiro do mundo, Schmeichel. Não. Um monstro, um absurdo. Que era como Neuer, né? O cara que começou jogando handball, exato. Né? Como um menino, jogou handball e cresceu pro futebol de campo. E aí... Semifinal espetacular. Mas aí que tá. A semifinal contra a Holanda foi o jogo da vida, até então, do Ronaldo. E o Ronaldo cai naquele livro da psicóloga Kay Parker, que tem um capítulo muito significativo, que eu uso sempre quando há uma tensão, saúde mental e tal, que ninguém falava na época, porque não existia saúde mental. Alta ansiedade, baixo desempenho. O Ronaldo sabia que não ia conseguir reeditar o jogo dele contra a Holanda, porque o que ele jogou contra a Holanda não existe. Não existe. E a Holanda era um timaço. E só o Ronaldo que realmente fez a diferença. O Rivaldo não conseguiu, mas o Rivaldo não jogava no ataque. E Rivaldo dá o passe, o cruzamento pro gol do Ronaldo. O Rivaldo era armador. E ele tinha Seedorf, Davids, gênios ali em volta. Um negócio absurdo. O Rivaldo, e o Brasil não tinha jogador para segurar ali. Tinha o Giovani. Cadê o Giovani? O Léo não conseguiu jogar. Ele ficou opaco perante os holandeses, que eram muito melhores. Menos. Não, o Bebeto menos. E quem jogou muito, e para mim foi uma das grandes atuações de um brasileiro em Copa do Mundo, foi o Ronaldo. Com mais os fatores extracampo, o Ronaldo, com a alta ansiedade e baixo desempenho, realmente ele deu uma surtada, e essa surtada que acabou fazendo com que o Brasil, toda a seleção brasileira, é algo normal. Você trabalha numa equipe, por exemplo, eu trabalhei com o Facincani, com o Torto, com o Palese, na Rádio Esportes FM. Corajoso, hein? Na Rádio Esportes FM. Carmo, hein? Já pode ir pro céu. E Joãozinho Virgem, né? Pô, você pode ir muito pro céu. João Barreto. Aí, pô, se alguém passar mal, a equipe, pô, peraí, o que tá vendo com você e tal? Toda a equipe foi pensar no Ronaldo. Só o Zagallo é que não. E aí, exatamente por isso, é que teve aquela lacuna defensiva. Eu tenho minha opinião. Faltou Edmundo. Naquela Copa inteira também, né? O Edmundo era o melhor atacante brasileiro. Junto com o Ronaldo. Era Ronaldo, Edmundo era o ataque. Não, mas o pior foi eu ver um dia depois do jogo do Chile, eu estava no Barra Mares, Barra da Tijuca, ali na frente do posto 7, o baixinho fazendo embaixada. E jogando altinha. Isso. Eu falei, peraí, não é possível. Você tá jogando futebol, mas você não tá machucado? Eu tô pro Zagallo, mas olha eu aqui. Aí ele ainda brincou, ele falou, pô, minhas amigas te viram, você vai todo dia no Sport Bar do Luciano do Vale, nos Jogos do Brasil. Eu tava na minha festinha, né? Mas o baixinho, o dia que... A gente tem que pensar que antes da Copa de 98, o que jogavam
o Romário, o Ronaldo e o Roberto Carlos, era um negócio... Sem contar o Edmundo, do outro planeta. Sem contar o Edmundo. Mas o Edmundo aí não estava entrando na seleção. Mas o Romário com o Ronaldo... Ah, sim, não. A dupla de 97 da Copa das Confederações, que foi um espancamento moral no futebol mundial que eles fizeram. E a Copa América, né? E eu adorei aquela Copa das Confederações, porque se não fosse a Copa das Confederações e a viagem do Luciano do Vale ou a Copa do Mundo de 98, eu não teria narrado 2 anos seguidos a quinta e a sexta vitória do Chicago Bulls lá nos Estados Unidos, porque naquela época a gente viajava para tudo, sim, né? Sim. Viajava para tudo. E o Luciano não tinha como ir. 97, Copa das Confederações. Ah, não lembro. Não lembra? Aquele chute que o Roberto Carlos deu para fora do estádio, a bola voltou e entrou. Sim. Pois é, aí todo mundo lembra. E da mesma maneira a Copa do Mundo. O sexto dia da vitória do Chicago Bulls sobre o Utah Jazz e o jogo lendário do Michael Jordan, que é o The Last Dance, foi exatamente um dia antes de Brasil 3-0 contra Marrocos. Exatamente. Então, aí você para, você vê e você sente, né? O Edmundo estava numa fase espetacular, o baixinho batendo bola e você ali. E aí, a minha opinião, eu achava que o Júnior Baiano não ia segurar a peteca. Não tinha como segurar. Contra a Noruega, a gente viu a dificuldade. Que era um zagueiraço, por sinal. O primeiro jogo, mas ele fazia muita falta. Sim. E o primeiro jogo contra a Escócia, o grandalhão da Escócia lá, aquele que jogou no Liverpool, que cabeceou bola contra o São Paulo e tal. Pelo amor de Deus. Ele estava correndo atrás do cara, sentindo uma diferença grande. E o cara nem era habilidoso. Quando chegaram as seleções habilidosas, ele teve a diferença. Ele controlando, ele passou apuro, muito apuro. Ele não via o Kluivert. Controlando, né? Sim. Controlando. Ele não via o Kluivert. Foi o sistema, aí teve o sistema de marcação do Zagallo que conseguiu realmente evitar que o Kluivert fizesse mais de um gol. Vicky, estamos entrando nessa reta final desse papo já maravilhoso. É que o senhor não fala pouco, né? Então já estamos quase com 8 horas de podcast. Vicky. Ser inteligência limitada. Mas por mim, e pelo. Se ficar eu e o Alvinho gravando o podcast, a gente para quando acabar a luz, né? Você se ficar em conversa quando acabar a luz, né? A gente tem que fazer que nem produção de cinema, né? O Marinho tem que providenciar a voz da consciência. Exatamente. Cinema, tem que dirigir a gente Martin Scorsese. É papo de 3 horas e meia. Vicky, aí? Bom, só pra finalizar, Álvaro, olhando 2026, futebol mundial, Copa do Mundo, a gente tá numa carência mundialmente de um talento individual. Você vê até pela briga pela bola de ouro, que a gente não vê aquele futebol, aquele jogador que possa sobrar. Entretanto, ontem tivemos, Chelsea e Barcelona, veio a estrela do Estevão, Yamal ali também é um jogador que promete, que é uma grande aposta, inclusive. E aí, quem você projeta que possa ser um talento individual para essa Copa, de fato, é só quem tiver o melhor coletivo que pode chegar bem longe nessa Copa. Eu só vejo a situação coletiva. Eu acho que a Argentina, realmente, com os 4 volantes, sem nenhuma contusão, que o McAllister joga, o Enzo joga, todos são protagonistas nos seus times. O Depou é uma sacanagem. Não, o Depou e o que ele marca. Então, eu acho aí uma diferença muito grande. Não estou falando do Messi jogar como falso atacante e o resto do time cobrir. Porque os 4 volantes argentinos marcam muito. Então a Argentina praticamente tem um bloco de 8 ali, segurando. Então ela tem uma vantagem tremenda. O Yamal, ele teve problemas de contusão, né? Operação Sim. e tudo mais. Então ele é um talentaço, mas a gente não sabe como é que fica a recuperação. E cai naquilo que eu falei, o corpo cobra o tributo que lhe é devido. Então a recuperação do jogador está muito delicada e eu não vejo globalmente grandes destaques. O maior destaque, o maior gol que eu vi nesses últimos tempos foi do Cristiano Ronaldo, o gol de bicicleta. E a seleção de Portugal é uma equipe temível, bem. Agora ele tem melhores, ele está muito melhor acompanhado para essa Copa. Coadjuvantes, quando ele teve, lá atrás, quando ele teve o Deco, Sim. Era ele e o Deco. 2006. Era ele e o Deco na seleção. O Costa já mal fisicamente, Sim. né? O Figo, né?
já estava entrando naquela meia-idade para tentar parar. Tava, não. E o caso do Figo, por exemplo, ele se matava. E Portugal não tinha ataque, porque era o Pauleta. Limitadíssimo, Pauleta, né? Pauleta é limitado. Então, hoje, eu vejo o Cristiano Ronaldo realmente uma fase espetacular e Portugal muito forte. Mas não é como na Olimpíada, né? Que é Grã-Bretanha, mas aí a gente tem Irlanda do Norte, tem Irlanda, tem Escócia e tem a Inglaterra. Mas é a Inglaterra. A gente não sabe como é que é a Inglaterra. Talvez o melhor centroavante do mundo é a atividade Harry Kane. Sim, mas a Inglaterra, eu tenho aquela imagem da seleção do Dorival, o canudo do Hendrick contra a Inglaterra. Então, eu vejo que as seleções estão muito mais focadas no coletivo que no individual. Não há um destaque individual. Nós estamos entrando numa era, nós tivemos era dos generalistas, depois dos especialistas, e hoje o coletivo está dominando. Então eu não vejo nada com relação à individualidade. O sujeito com o maior potencial individual que eu vi nesses últimos tempos parece piada, mas é CR7. Ele é um monstro. Torto, aquelas perguntas para jogo rápido, se vocês tiverem alguma rapidinho. Já entendi. Bate bola, né? Ele faz uma, o Vic faz outra, eu tento fazer outra, sobre curiosidades de Copa, sobre a vida dessa lenda, deste maravilhoso homem Álvaro José. A gente falou de muita história, muitos craques, muitas seleções campeãs e, enfim, muita coisa que passaram na história das Copas de 1930 para cá. Campeão não, com a maior seleção que você viu que você teve conhecimento, que você viu, na história das Copas, maior seleção. Imagem preto e branco, Brasil na Copa de 70. Era um pool de emissoras e eu ficava louco, eu deixava na TV Tupi para assistir depois o Túnel do Tempo. A maior seleção não campeã que eu vi, 82, disparado. Brasileira. Disparado. Mais que a Holanda 74, que a Hungria 54. Hungria 54 não vi. Holanda 74 eu vi. Eu já trabalhava, mexia lá. Realmente a Holanda, o carrossel holandês criado por Rinus Michels, que escreveu o livro Futebol Total, de onde eu tirei o nome do programa, Sport Total. roubando o título do livro do Rinus Michels. Eu acho que a Holanda de 74 foi realmente uma seleção absurda e eu até hoje lembro que sem Cruyff, a Holanda de 78, o Rezenbrink chutou a bola na trave com o placar no estádio do River, no Monumental, 1-1. Expectativa para Carlo Ancelotti em 2026? Eu tô muito sossegado, porque é o tal negócio, eu tô rodeado de italianos aqui. O italiano gosta de defesa. O Ancelotti fala que gosta de ataque, é mentira. O italiano monta a defesa. E ele já acertou a defesa. Tem 3 peças fundamentais. Já se baseou na seleção de 94, já sabemos. O Gabriel Magalhães jogando pra burro. E o Militão de lateral. Meu Deus do céu. Ele acertou o time ali atrás. E aí vai colocando Casimiro aqui. Casimiro, ele, no auge dele, era melhor pelo menos que 2 volantes argentinos. Hoje ele não está no auge, os 4 argentinos são melhores. Só que ele é um cara eficiente. E ele sabe onde tá a bola. O que o Brasil precisava é de um jogador para botar a bola na corrida para o Vinícius Júnior. Porque vocês podem ver, não há ninguém para pensar. Mas em que seleção do mundo? Também não sei. Talvez o Wirtz, né? Sim, é o único. Exato. É o único. Se me permite, só uma cervejinha. Lógico, porra. Se Copa de 78, a Argentina teve esquema, foi roubado? O famoso jogo contra o Peru? Não tem a menor dúvida. O Brasil ganhou por 3-1. O Brasil ganhou por 3-0 do Peru e ganhou por 3-1 da seleção da Polônia. A Argentina, suando sangue, fez 1-0. Não tenha dúvida, o goleiro já declarou Só para refrescar a memória da galera, a Argentina tinha ganho de 6, né, do Peru, né? Sim, ganhou de 6. Tinha um 4, baita né? time. 4 gols, né? Peru com baita time. Era uma Copa diferente. 70 nós tivemos 16 seleções, aí nós subimos
o número de seleções, e na Argentina foram 24 seleções, 24, né? Começaram primeira Copa com 24. Então, na Copa da Argentina, o Brasil se classificou, o Brasil empatou em 0-0 contra a Espanha, 1-1 contra a Suécia, e aí ganhou de 1-0 da Áustria, gol do Roberto Dinamite. Foi o gol do Roberto que possibilitou a classificação. Aí o Brasil venceu o Peru por 3-0 e pegou a Argentina em Rosário. E o professor Cláudio Coutinho só fez uma alteração. Botou Chicão do São Paulo no meio de campo. Ele limpou o meio de campo da Argentina e ele fora da bola, ele xingava os jogadores argentinos: vem pra cá, você vai ver o que vai acontecer. Ninguém chegava perto, o Kempis ficou fora da área, e muita gente, muitos cronistas brasileiros falando: não, o Mário Kempis era centroavante. Não era meio esquerdo, centroavante era o Luque. Luque, ele simplesmente, a bola estava a 4 dedos acima da grama, ele entrava de cabeça. E entrava mesmo, não tinha medo de ninguém. E a Argentina ali, no 0-0 com o Brasil estava certo que ia passar para a decisão. E não passou, porque a Argentina fez o marmelo com o Peru. O goleiro acabou, não lembro o nome do goleiro, Quiroga. O goleiro acabou falando isso, que era argentino, e o técnico, né, o Cubijas, né? Cubijas, que foi grande jogador do Peru na Copa de 70. Não, ele mal acabou a Copa, ele nem ficou com a delegação, ele foi embora. Só que a gente tem que lembrar, a Argentina vivia num regime de extrema exceção. É igual ao Brasil. Não, era muito pior com o general Jorge Videla comandando, tanto que depois os argentinos invadiram as Ilhas Falkland, que eles chamam de Malvinas, que é uma região em que foi com colonização britânica, se fala inglês e não tem nenhum argentino vivendo lá. A pior seleção campeã do mundo? Putz, aí você me pegou. Peraí. 22, 18... Que é difícil, uma campeã do mundo sempre merece, mas aquela que falou, putz, talvez... Inglaterra, 66. O maior jogador que não foi campeão mundial? Zico. Pra mim ele merecia um título mundial. Os grandes do Brasil do passado foram, talvez, aí... brincadeira dele da Copa de 30, eu acho que tanto o Feitiço do Santos quanto o Friedenreich na primeira Copa de 30, e o maior atacante do Brasil na primeira metade das Copas, né? Leônidas da Silva, o Diamante Negro, o inventor da bicicleta, artilheiro da Copa de 38, que realmente era um supra-sumo, e foi mais um atleta prejudicado pela Segunda Guerra Mundial, porque o Brasil iria muito bem na Copa de 1942, como a Argentina ia ganhar a Copa de 46. Não tinha ninguém para a máquina do River Plate. A máquina Labruna. O próprio Mundial do Palmeiras, que o River Plate não veio, o Pederneira tinha saído e jogava um menino chamado Alfredo. Então... os palmeirenses falam, não, mesmo se o River viesse, não. O Di Stefano ia jogar com o Labruna e o Lostô no negócio. Claro que o Si não joga, mas é uma conjectura, e também não contava ali naquela situação do planeta Terra pós Segunda Guerra Mundial. Porque queira ou não, 50 e 51 foi... De jogador não brasileiro, o maior não campeão? Puskás. Cruyff. Baggio é um pouquinho inferior a eles, mas o Baggio foi extraordinário. Gullit foi Van Basten. A Copa mais marcante, exceção 70 que você já citou. A retaguarda do Band Esportes, Copa de 2002, eu e Fábio Rocco Sormani, a madrugada inteira contando história. O Fábio Sormani, Alvinho, como é que você sabe tanta coisa de cabeça aí? E eu falando, a cabeça não é a mesma de 2002, mas ainda funciona, mas realmente a Copa de 2002 foi uma canseira tremenda, mesmo sem ter os direitos, e algo sensacional, né? Foi e a Copa do Mundo mais subvalorizada, que merecia um carinho maior, num geral, torneio, tudo. Eu acho que eu vou até surpreender. A Copa do Tetra. Ninguém falou muito. Eu acho que já estava começando a diversificação. Eu amo essa Copa.
Na hora, começou a chegar o celular, foi o momento do crescimento de baladas, né? As baladas cresceram muito. Então, o que eu percebi tinha uma pulverização de interesse. O interesse começou a ficar pulverizado. E para encerrar, exceção ao Pelé, maior jogador de uma Copa do Mundo. Pelé não conta, né? Não vale. Pelé... Garrincha 62, Maradona 86, Ronaldo 2002. Gente do céu, se a gente deixasse, teríamos mais 8 horas com o Vicky, com o Tortorelli. Faltou alguma coisa? Não, tudo tranquilo. Tudo perfeito? E rapidinho, só para Então você vai. ter uma noção, eu estava fazendo, eu sou palestrante e tal, tudo mais, estava fazendo o encontro do CBC, Comitê Brasileiro de Clubes, e os meninos produtores, Álvaro, tá passando lá o Zico Júnior, mas pô, você faz o esporte olímpico, eles não te conhecem e tal. Eu falei, o quê? Como é que é? Eu cheguei perto, pô, Galo, eu precisava conversar com você. Pá, você então! Abraços e beijos, e detalhe, o Júnior não falou para canais de televisão, inclusive coligados à emissora que ele trabalha. Só isso. É só para você ter Só uma isso. ideia dessa Meu vizinho da Miguel Lemos. bandeira jornalística que tive a honra de trabalhar junto durante algum tempo na Bradesco Esportes FM, junto com o Torto, a Vicky se abrilhantando também dessa aula. Alvinho, Deus te acompanhe sempre, tá bom? Cada vez mais sucesso. E 2026 teremos a Copa do Mundo. E quem sabe, por que não, nos encontremos em 2028. LA! Eu talvez vá Califórnia! Eu talvez vá para 2026 e não esqueço até hoje, meu avião chegando para as finais da NBA em 96, os jogos seriam em Seattle, chega em Miami, quanto tempo de voo? Não, se fosse voo direto seria 6 horas e meia, mas você tem que fazer uma escala, não existe voo nos Estados Unidos, Miami, Seattle, não existe, é outro lado do mundo. Você imagina quando você tiver que sair do México para ir para Toronto. Nossa senhora. Let's go to California em 98, Álvaro José em 2000, aliás, 98 não, em 2028. Alvinho. Estarei sem camisa mais uma vez, tem foto minha no Instagram sem camisa. Não, dispensemos depois dessa. Um abraço a todos. Curta, compartilhe, dê o seu like, hype este vídeo que é sempre muito importante aqui, Link Sport Clube, Record Entretenimento, com mais uma grande entrevista. Aguarde a próxima, que eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido com o conteúdo que vem por aí. Tchau. Aê.